Por trás de cada mapa que a gente vê no celular, existe uma tecnologia impressionante e quase invisível que define o nosso dia a dia. Bora desvendar como o mundo digital consegue mapear com tanta precisão o nosso mundo físico. Já parou para pensar nisso? Como é que o celular sabe exatamente a nossa localização? Aquele pontinho azul se movendo no mapa, sabe? Não é mágica, não. É uma baita sinfonia de tecnologias trabalhando juntas. E a gente vai entender cada uma delas agora. Para começar, a primeira peça desse quebra-cabeça gigantesco não está aqui na Terra, não. Está flutuando bem acima das nossas cabeças. É isso mesmo. A cada segundo, o celular, o carro, até o relógio inteligente ficam escutando sinais de rádio que vêm de satélites. Esses sinais viajam na velocidade da luz e carregam uma informação que é crucial: a hora exata. É essa precisão de tempo que forma a base de tudo. E olha, quando se fala em satélite, a maioria das pessoas pensa logo em GPS. Mas, na verdade, o GPS, que foi criado pelos Estados Unidos, é só um dos sistemas que estão lá em cima. A Rússia tem o GLONASS, a Europa tem o Galileu e a China tem o Compass. Os aparelhos mais modernos geralmente conversam com vários desses sistemas ao mesmo tempo para conseguir uma localização ainda mais precisa. É um verdadeiro esforço global. Tá, mas como isso funciona na prática? O processo se chama triangulação. Pensa assim, ó. Cada satélite fica gritando a hora exata em que mandou o sinal dele. O celular ouve esses sinais e mede o atraso minúsculo até recebê-los. Com esse atraso, ele calcula a distância para cada satélite. E aí, quando ele combina a distância de pelo menos 3 satélites, pronto, ele consegue cravar a posição exata no globo. Mas saber a posição no espaço não é suficiente. Para que esse ponto apareça no mapa, a gente precisa, de um mapa preciso do planeta. E é aí que a coisa fica complicada, mas também fascinante. Para pensar um pouco. O nosso planeta tem montanhas gigantes, fossas oceânicas super profundas, e ainda por cima a rotação da Terra faz com que ela seja um pouquinho achatada nos polos. Então, como é que se cria uma referência padrão para um objeto tão irregular? Para resolver essa encrenca, os cientistas usam 2 modelos. Pensa no elipsoide como se fosse uma bola de boliche, uma esfera perfeita matematicamente, lisinha, levemente achatada. É ótima para fazer cálculos, mas ignora completamente as montanhas e os vales. Já o geoide é mais parecido com uma batata. Ele leva em conta a gravidade da Terra, que não é igual em todo lugar, criando um modelo todo ondulado que representa o nível médio dos oceanos. É bem mais bagunçado, mas é muito mais real. E para que todos os mapas e sistemas de GPS falem a mesma língua, eles precisam de um ponto de partida em comum. É aí que entra o tal do datum. Pensa nele como se fossem as regras do jogo. Ele define o formato exato do elipsoide que vai ser usado e onde fica o ponto zero do planeta. Sem um datum compartilhado, a sua localização no GPS podia estar a metros de distância do que aparece no mapa. Imagina a bagunça que seria para a navegação e para a logística no mundo todo. Aqui a gente consegue ver direitinho como tudo se encaixa. A linha verde é o relevo de verdade, a topografia. A vermelha é o geoide, o nosso modelo batata, baseado na gravidade. E a cinza é o elipsoide, o modelo matemático perfeitinho. A cartografia moderna é basicamente a arte de traduzir a nossa posição entre esses 3 modelos. Então, o ponto crucial é: qual datum os nossos aparelhos usam? A resposta, na maioria esmagadora das vezes, é o WGS-84, o World Geodetic System de 1984. Esse é o datum padrão global usado pelo GPS, pelo Google Maps e por um monte de outros aplicativos. Quando o celular mostra nossa localização, ele está usando o WGS-84 como a verdade fundamental sobre a forma e o tamanho da Terra. Ok, já temos um modelo preciso do planeta. Mas e agora? Como a gente representa digitalmente tudo o que está na superfície? As florestas, as cidades, os rios? Basicamente, existem 2 maneiras principais de fazer isso. A primeira é com dados raster, que transformam o mundo numa grade de células, tipo uma foto digital. A segunda é com dados vetoriais, que representam o mundo como pontos, linhas e polígonos. É ideal para coisas com limites bem definidos, tipo uma estrada ou a fronteira de um país. Olha só como a diferença fica gritante visualmente. À esquerda, o modelo vetorial, usando linhas e polígonos para criar limites bem nítidos. À direita, o modelo raster, que transforma a mesma área numa grade de pixels. O raster é ótimo para coisas contínuas, como temperatura ou elevação. Já o vetor é perfeito para objetos com começo e fim, como estradas e rios. E a unidade fundamental de uma imagem raster é algo que todo mundo conhece muito bem: o pixel. A palavra vem de Picture Element, ou seja, elemento de imagem. É o menor bloquinho de construção de qualquer imagem digital, e cada um deles carrega uma informação, seja uma cor, uma temperatura ou uma altitude.
É só dar um zoom bem de perto numa imagem de satélite ou em qualquer foto digital e o que a gente vê são esses quadradinhos. Milhões deles, juntos, formam a imagem detalhada que aparece na tela. Agora, vamos mergulhar no outro modelo de dados, o modelo vetorial, que é a base de muita, mas muita análise geográfica que a gente faz por aí. No modelo vetorial, a lógica parece direta, né? Um rio é uma linha, uma cidade é um ponto e um parque é um polígono. Mas o pulo do gato, a verdadeira inteligência, não está só em desenhar as formas. Está em entender como elas se relacionam umas com as outras. E aqui está a grande sacada. À esquerda, temos o que chamam de modelo espaguete. É isso mesmo, parece um prato de macarrão. As linhas se cruzam, mas o sistema não faz a menor ideia do que está acontecendo. Agora, à direita, temos o modelo topológico. Nele, o sistema entende que a rua A se conecta com a rua B e que o lote 1 é vizinho do lote 2. É essa inteligência que permite que um aplicativo de mapas calcule a melhor rota. Essa tal de relação de vizinhança, a topologia, é o que muda o jogo completamente. É o que transforma uma coleção de desenhos num sistema de informações geográficas inteligente, capaz de fazer análises super complexas sobre o mundo real. E quando a gente junta tudo isso, satélites, modelos da Terra, dados raster e dados vetoriais com topologia, a gente chega a algo incrivelmente poderoso, os Sistemas de Informação Geográfica, ou SIG. O poder do SIG está em toda a parte. É usado para rastrear a disseminação de doenças, para otimizar rotas de entrega, para gerenciar respostas a desastres, monitorar o desmatamento na Amazônia, planejar o crescimento das cidades e analisar a produtividade na agricultura. Sério, a lista de aplicações é praticamente infinita. Aqui tem um exemplo bem concreto. Este mapa, uma análise de SIG, mostra as mudanças no uso do solo ao redor de uma reserva biológica no Cerrado. Dá para ver claramente, comparando os mapas de 1962 e 1995, como a agricultura avançou sobre a vegetação nativa. Esse é o poder do SIG em ação, tornar visíveis padrões e mudanças complexas ao longo do tempo. Então a gente foi desde uma conversa silenciosa com os satélites até a análise de mudanças ambientais aqui na Terra. Essa tecnologia nos deu um jeito completamente novo de enxergar o planeta. A questão que fica é, com a nossa capacidade de mapear o mundo em detalhes cada vez maiores, que novas perguntas a gente vai ser capaz de responder no futuro?